da Silva, do IF de Mesquita. Isso. E junto com ela nós temos a aluna do doutorado, Camila Tenório Freitas de Oliveira, com a palestra Inteligência Artificial como Estratégia no Ensino de Matemática da Educação Básica. Muito obrigada pela presença de vocês. Fique à vontade. Obrigada, Aline. Tá bom, aqui, né, para aparecer. Boa noite, pessoal. Eu não gosto muito desse tom de palestra, porque eu acho que o que a gente vai fazer aqui é mais um diálogo sobre inteligência artificial. E aí, para falar um pouquinho para vocês de que lugar a gente vai dialogar, eu vou pedir ajuda para a Camila. A Camila é nossa integrante do grupo de pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa que é daqui do ladinho do campus de Mesquita, que é de tecnologias educacionais e educação à distância. E nesse grupo de pesquisa, que é coordenado por mim, a gente tem algumas alunas, entre elas a professora Camila, que é também licenciada em matemática, que está hoje aqui nos acompanhando. Então, vou pedir apoio para ela, para eu não sair daqui dessa parte que eu preciso aparecer, para ela conseguir... Posso ir caminhando aqui? Para ela ir me ajudando para ir passando os slides. Então, Cami, tu passa para mim, por favor? Deixa eu falar um pouquinho para você. Já disse que eu sou a coordenadora de um grupo de pesquisa. Eu falo de um lugar onde eu tenho pé em duas áreas, na área das exatas e na área da educação. Na área da educação, porque eu sou pedagoga, e na área das exatas, porque eu sou licenciada em informática. E desde 2013 eu atuo na área de formação de professores, especificamente com tecnologias educacionais. E é óbvio que isso faz com que eu seja uma apaixonada por trabalhar com qualquer tipo de tecnologia. Mas diferente de muitos pesquisadores e professores que vocês vão ouvir falar sobre tecnologia, vocês vão ver que o meu tom de fala sobre tecnologia não é um tom entusiasta. Eu não tenho a tecnologia como salvadora da pátria. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial, não do lugar como se a inteligência artificial vá resolver todos os nossos problemas. Mas a gente vai falar dela como algo que está posto para nós e tentar olhar para ela da melhor forma possível para tirar o melhor proveito para a gente que trabalha com educação. Então, eu sou professora do campus Mesquita, eu sou gaúcha de Porto Alegre, vim para o Rio de Janeiro especificamente para trabalhar no Instituto Federal. Estou aqui desde 2018, e ali no trabalho com o mestrado em Educação Tecnológica e Profissional, que é o ProfEPT. Eu trabalho também no mestrado em rede, que é o ProfComp, que é o mestrado em computação da UFRJ. E tem a Camila. Camila, tu quer te apresentar, por favor? Senão vou ficar falando por ela, né? Obrigada. Pessoal, boa noite. Eu sou a Camila, eu sou licenciada em matemática pelo Instituto de Minas Gerais. Fiz o mestrado em educação na UFTM e atualmente estou cursando doutorado em educação matemática. Eu sou carioca, só que eu saí do Rio de Janeiro com 7 anos. Voltei porque a minha família ainda mora aqui, então eu vinha para visitar a minha família, mas eu fiquei muitos anos fora. E aí acabei morando muito tempo no Sul, e lá no Sul foi onde começou a minha paixão por tecnologia. Acho que em questão de fala, eu estou aprendendo muito com a Patrícia no grupo, porque eu já sou bastante entusiasta, e todas as minhas pesquisas são voltadas para isso, e atualmente eu sou especialista em inteligência artificial, gamificação e STEAM. Então hoje eu vou estar acompanhando ela e dando todo apoio, e estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho disso. Pode levar para lá esse, Camila, eu fico com esse aqui. Uhum. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho, vocês já entenderam um pouquinho de onde a gente fala, né, para vocês conseguirem capturar um pouco do que vem na nossa fala, embutido no nosso discurso. E aí agora vamos dialogar um pouco sobre inteligência artificial. Quando eu recebi o convite para falar sobre inteligência artificial com vocês, eu vou falar em pé, tá, gente, porque eu não gosto de ficar sentada, eu gosto de ficar mais em movimento.
quando eu recebi o convite para falar de inteligência artificial com vocês, eu fiquei pensando no que trazer sobre inteligência artificial para alunos que são da área da matemática, né? E aí a primeira coisa que eu fiquei pensando era que vocês possivelmente já devem ter lista de vários aplicativos e de recursos de inteligência artificial que vocês usam. E eu imagino que sim. E fiquei pensando assim, bom, o que eu vou levar que possa, de repente, descontextualizar um pouco as práticas que eles já devem estar desenvolvendo. E aí eu resolvi tentar trazer um tom um pouco de olhar para algumas abordagens pedagógicas que exploram a inteligência artificial. E entre elas, a abordagem STEAM. Então, por isso que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial em si, e mais especificamente, por que falar da inteligência artificial. Falar também sobre a diferença da IA e a IA generativa, que é essa que literalmente a gente usa no nosso dia a dia. Falar sobre o conceito de letramento em IA, que é o fundamental e vai fazer toda a diferença da gente conseguir entender o porquê estudar IA. E também falar sobre a IA como uma possibilidade no ensino da matemática e falar sobre o STEAM, né? Para falar isso, a gente vai começar falando um pouco sobre o nosso resgate de sociedade atual, né? E a gente vai tentar fazer alguns grandes marcos que a sociedade passou de transformação e tentar recapitular um pouquinho alguns que impactam diretamente o nosso comportamento, que é isso que impacta automaticamente a nossa forma de lidar com a tecnologia. E entre os grandes marcos, um deles foi a chegada da internet, que eu não sei aqui se eu estou lidando com uma galera que deve ter a minha idade, seus 40 e alguma coisa, mas a gente tinha uma época em que a gente tinha o computador bege, e ele era algo de muito valor, ficava na sala, era algo que era valioso, né, e a família inteira usava, grande, lento, a gente usava normalmente depois da meia-noite, com a internet discada, demorava para usar, mas era o que a gente usava, né, e ainda assim, naquela época, a gente tinha um comportamento de sermos usuários da web. Depois disso, a gente começou a criar um comportamento de começar também a ser autor e construtor da web, que foi quando chegou aquela época das redes sociais ou das redes sociais digitais, que era o famoso Orkut, MSN e os outros aplicativos e sistemas de conversação que se tinha, onde depois fomos tomados por Facebook, Instagram e outras redes assim, onde a gente começou a ter o que a gente chamava de autoria na web, né, e que vocês já devem ter ouvido falar por aí, que é o que nós chamávamos de Web 2.0, e que hoje a gente já não está mais nela há muito tempo, mas que foi ali que aconteceu um grande marco de fazer com que a gente começasse a deixar de ser simplesmente consumidor para assumir uma postura de autoria. E isso cria o que nós temos hoje de outro grande marco, que é a chegada da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial faz com que a gente, como um todo, consiga literalmente fazer o que qualquer pessoa especialista conseguiria fazer. Como, por exemplo, uma página ou a programação de 1000 linhas de códigos em minutos. A gente não precisa ser programador para fazer isso, mas a gente precisa só fazer um prompt direito e ele vai nos entregar o que a gente quer, programado. Parece meio louco, mas é isso que a IA nos proporciona, algo pronto. E aí cria um tom que nos dá uma desconfiança quando a gente vai olhar para a IA, que dá algo pronto, para ser utilizada na educação. Mas é esse grande marco que chega para nós e que ninguém bateu na nossa porta perguntando: o que tu quer? Tu quer IA chegando para ti? Tu quer IA para te utilizar com os teus alunos? Tu vai utilizar a inteligência artificial no teu dia a dia? Ninguém te perguntou, simplesmente chegou.
Um dia tu acordou e a IA, que já fazia parte da tua vida há muito tempo, mas que tu não conhecia ela como IA generativa, ela começou a ganhar um nome de GPT. E, de repente, tu acorda com todo mundo usando uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial ganhando nome, ganhando abundância, ganhando dimensão. E isso faz com que a gente automaticamente acabe entrando nesse ciclo. Assim como outras tantas tecnologias que vão nos somando no dia a dia e vão nos atropelando literalmente, e a gente acaba tendo que trazer isso para o nosso contexto. Então, a sociedade hoje que a gente está é o que a gente define de sociedade altamente conectada. Existe um teórico, que é o Manuel Castel, que é um sociólogo que definiu o conceito de sociedade em rede. E esse teórico, ele vai dizer justamente que a gente tem, a partir da internet, o que a gente chama de cultura da autonomia, que é justamente essa autoria e poder de construir e colocar coisas na web. Ninguém pergunta para ti se o que tu está colocando na web é bom, é válido, ou é importante, ou é correto. Tu simplesmente tem o poder de pôr, e tu é visto e tu é lido. E assim é na web. Isso é evidente que exige da gente um outro lado, que faz com que a gente tenha que ter automaticamente o que a gente chama de olhar crítico, que é o que se chama de letramento em IA. Então, a inteligência artificial hoje, ela está para nós, e no nosso cotidiano, e no nosso dia a dia, independente da gente querer ou não. Vocês usam um GPT, um Gemini, e usam para fazer uma palestra como essa minha? Usam para as aulas, usam para os trabalhos e usam para tudo. Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas que vocês usam e que vocês têm dominado, que é justamente a inteligência artificial, que tem tomado conta das nossas práticas, e ela vai trazer o que para nós nos facilita, que é literalmente, além do poder de autoria e de construir algo com a inteligência artificial, é o poder de conseguir fazer coisas que eu não teria condições de fazer se não fosse uma inteligência artificial. Comandos que automaticamente eu não iria ter tempo e nem condições de fazer. Como, por exemplo, fazer um banco com 2.000 questões em 2 horas. Eu não conseguiria, por mais que eu fosse uma professora extremamente ágil no computador, eu não conseguiria fazer em 2 horas 2.000 questões objetivas, com seus feedbacks. Mas eu consigo com a IA. Eu consigo com a IA pegar os dados de uma pesquisa de 5.000 participantes e pedir para ela categorizar para mim em X categorias e transformar para mim em gráficos que vão ser feitos de tal e tal forma, e ela vai fazer em minutos. E que automaticamente, se eu fosse fazer isso manual, eu não ia conseguir. Mesmo que eu estivesse usando um software de apoio, o meu tempo não seria tão otimizado e potencializado. Então, a IA generativa, ela vai trazer como impacto para nós o poder de agilizar o tempo. E isso faz com que a gente consiga automaticamente transitar por outros terrenos que a gente não está acostumado ou não é necessariamente da nossa área de saber. Pode passar. Óbvio que quando eu trabalho com áreas que não são minhas, com área que não é o meu conhecimento específico, eu preciso trabalhar com o que a gente chama de comando. A informática em si, a inteligência artificial em si, ela nasce da ciência da computação, onde automaticamente trabalha com 3 grandes áreas, que é a área física, que trabalha com estrutura e hardware, que é a área lógica, que trabalha com software, que é a parte de sistemas, e que é a área humana, que trabalha com a parte do usuário. Então, quando eu tenho essas 3 grandes áreas, eu tenho, consequentemente, alguém comandando
a parte física em formato de partes de sistema para acontecer e sair a informação da forma que tem que ser. Então, a inteligência artificial só, ela não é inteligente. Ela é burra, porque quem é inteligente faz com que ela seja inteligente, é o usuário que está comandando ela. Então, automaticamente, eu preciso de bons comandos. Isso faz... Pode voltar um pouquinho? Obrigada. Isso faz com que eu olhe para o que automaticamente os documentos legais hoje das organizações que estão olhando para a inteligência artificial, como por exemplo, a Unesco e o próprio MEC, eles estão olhando para a inteligência artificial a partir do contexto de letramento em inteligência artificial. E aí eles estão dizendo que quando eu preciso saber fazer bons comandos para que essa inteligência artificial seja usada de forma adequada, eu tenho que ter o que eles chamam de letramento. Se eu for olhar para o conceito lá de letramento, letramento nada mais é do que eu conseguir fazer uso, e uso significativo e social, daquilo que eu tenho como saber. Então, letramento em IA é eu conseguir fazer uso social, significativo, do meu conhecimento sobre inteligência artificial. E a Unesco criou, pode passar, cara, 2 documentos que vão falar sobre competências específicas para o aluno e competências específicas para o professor. E essas competências, que são voltadas para o letramento em IA, vão falar em especial, tanto para o professor quanto para o aluno, da questão de uso ético da IA. Vocês devem lembrar, alguém lembra da foto do Papa, quando o Papa apareceu com uma jaqueta toda fofa, e essa foto correu rapidamente em rede social, e ele apareceu com uma jaqueta fofa, branca, que era de uma marca. E aquela foto foi feita por inteligência artificial. E coisas de segundos, ela ganhou dimensão, estava rapidamente em vários lugares sendo divulgada. E era uma foto falsa. E era uma foto que foi usada e mostrando quanto é fácil e rápido a gente manipular dados. Então, isso faz com que organizações que olham e têm o comprometimento de, ao mesmo tempo que essa sociedade que é altamente conectada e tem que estar avançando com o que a gente chama de tecnologia, ela tem o compromisso de avançar a passos largos com essa tecnologia, também tem o compromisso de formar para o uso significativo e correto dessa tecnologia. E aí é onde entra a importância do letramento em IA. Além do documento da Unesco, que vai falar dessas competências, e entre elas dá um destaque sobre a parte da necessidade de letramento em IA para o uso ético da IA, a gente tem o documento que é do Centro de Inovação em Educação Brasileira, que vai falar nas notas técnicas sobre a inteligência artificial específico na educação básica, que é o documento que articula com a BNCC Computação, que também fala de como tem que ser a inteligência artificial na educação básica. Esses 2 documentos vão trazer em comum e dialogam em comum o conceito de letramento em IA e a parte de uso consciente para a inteligência artificial a partir da questão ética de inteligência artificial. Pode passar, Cami. E aí é onde a gente começa a olhar um pouco, a gente está reconhecendo que a gente está numa sociedade que é uma sociedade altamente conectada, onde as coisas acontecem e vão se transformando, impactando, implicando na nossa forma de comportamento, de lidar com os dados e com a informação, consequentemente com as nossas formas de aprender e também de ensinar. A gente acaba sendo meio que obrigado e direcionado a aprender a usar tais recursos. Quando a gente começa a utilizar, mais do que rapidamente a gente percebe que de uma forma como uma avalanche, vem outras formas equivocadas de uso, como o uso não ético da tecnologia,
E a gente acaba tendo o compromisso, enquanto uma instituição que trabalha com educação, enquanto um profissional que trabalha com educação, de trabalhar com a tecnologia de forma correta. E aí a gente começa a procurar elementos de como trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente tem diferentes documentos que vão nos direcionando como trabalhar com isso. Só que a gente, nesse contexto de avalanche, de correr sempre atrás da máquina, a gente acaba não conseguindo se debruçar para olhar para as questões de uso de tecnologia como gostaríamos. A gente acaba entrando no que a gente chama de colonialismo digital, né? A gente entra num processo de imersão de dados e de colonialismo digital que a gente sai usando sem entender muito por quê, mas porque todo mundo está usando. E aí a gente tem alguns documentos que nos apontam, entre eles, esses documentos direcionadores, que são internacionais, aí a gente tem alguns que são nacionais, que vão nos mostrar, por exemplo, o uso específico da inteligência artificial para cada uma das áreas de conhecimento. Eu não sei se vocês já devem ter se debruçado, eu imagino que sim, pela BNCC Computação. E a BNCC Computação, ela traz justamente as diversas áreas da educação, entre elas a matemática, de como utilizar a inteligência artificial. E entre as possibilidades de uso, incrível que pareça, apesar da inteligência artificial a área da ciência da computação, ela é péssima com matemática. Ela é péssima para a parte de exatas. Ela dá resultado muito bom quando a gente trabalha com dados qualitativos. Com dados quantitativos, ela precisa muito de treinamento para que ela consiga dar conta de dar dados mais fidedignos. Mas ainda assim, ela nos serve para algo da matemática que não é necessariamente ensinado em forma de cálculo, mas que articula com o que a BNCC Computação traz, que é a essência dos fundamentos da matemática ou da computação, que é olhar para problemas e procurar soluções de problemas, principalmente através do pensamento lógico, através do raciocínio lógico, através do pensamento computacional. Então, a inteligência artificial acaba sendo um dos recursos apontados por dentro da BNCC Matemática, de Computação, na área da matemática, para ser trabalhada principalmente na parte de pensamento computacional e raciocínio lógico e soluções de problemas. Mas é evidente que daí a gente vai olhando para tudo isso e vai pensando como é que a gente vai dando conta de conseguir ir trabalhando com isso e como é que eu vou conseguindo acompanhar o que o meu aluno vai produzindo ou como é que eu vou eu mesmo conseguindo saber o que ela está me trazendo de dados e o que eu vou conseguindo criar a partir do que ela está me trazendo de informação. Automaticamente eu tenho sempre o humano comandando para que o software e o hardware dialoguem. Então eu não tenho como trabalhar com inteligência artificial se não for baseado numa supervisão. Então, automaticamente, eu preciso estar supervisionando tudo que ela faz. Porque ela vai buscar a partir de vários bancos de dados, e dependendo da IA que eu estou usando, seja o GPT, seja o Gemini, seja algum qualquer outro, a gente acaba tendo diferentes bancos que eles estão acostumados ou treinados a buscar. E dependendo dos bancos que eles buscam, eles trazem dados equivocados e muitas vezes inventados. Pode passar, Cami. Então, automaticamente, eu preciso trabalhar, e isso é uma das regras para se trabalhar com IA generativa, trabalhar sempre com a parte de supervisão humana. Porque ela traz dados equivocados. Vocês já pediram para ela falar sobre vocês? Já chegaram alguma vez para a IA e pediram assim, ó, fale sobre mim. Busque dados e põe o teu nome lá. Se vocês fizerem esse teste rápido, pegar o celular de vocês aí e pedir, fala sobre mim. No próprio WhatsApp, pela IA do próprio WhatsApp. Se a gente faz isso sem dar para ela descrições de quem nós somos, muitas vezes dando descrições de quem nós somos, dizendo, olha, sou professora,
trabalho no curso tal, no instituto tal, pesquiso tal coisa. Ainda assim ela vai me dar alucinações. Ainda assim ela vai falar coisas que não têm sentido nenhum. Porque ela automaticamente ela é baseada em dados e ela é obrigada e treinada a responder. Então, ela sempre vai responder alguma coisa, mesmo que essa alguma coisa não seja o correto. Então, isso exige o tempo inteiro a supervisão humana. E é evidente que essa supervisão humana exige o que a gente faz no presencial com os nossos alunos, que é o que a gente chama de interação. Vocês devem ter já em vários momentos de aula de vocês, eu acho que, se eu não me engano, a professora Aline, quem estava em aula com a professora Aline hoje à tarde? Vocês dialogaram bastante sobre pergunta e problema, não foi? Possivelmente, se vocês fossem... vamos fazer de conta que a professora Aline era uma IA. Se vocês estivessem com a professora Aline e a IA, professora Aline, ela possivelmente ia estar sendo treinada a interagir com vocês. E ela foi treinada para interagir a cada resposta. A resposta, tem a pergunta, eu respondo. Tem pergunta, eu respondo. Tem comando, eu respondo. Tem comando, eu respondo. Ela é treinada para essa interação. Só que essa interação vai ganhando qualidade, melhoria, a partir das informações que vão entrando. As informações e a qualidade da informação que sai depende da informação que entra. Então, isso exige, consequentemente, supervisão. A supervisão humana se dá através da interação, que essa interação é a entrada de dados, que é comandada pelo usuário. Além da parte de questão de supervisão, que a gente tem como meio que óbvio, né? É evidente que todo mundo vai ter sempre a sua leitura. A gente não vai usar, e aí sempre tem aquele professor, né, que sempre vai dizer assim, gente, claro que nenhum de vocês é assim, tá? Mas sempre vai ter aquele que vai dizer assim, não, eu não vou usar IA porque o meu aluno vai copiar, vai me entregar um texto pronto, como se ele não quiser, se ele quiser copiar, ele copia disso aqui. Se ele quiser copiar, ele copia de onde ele quiser. Se ele quer copiar, ele vai copiar. Seja da IA ou seja de outro lugar. Ele vai copiar. Mas a gente pode ter esse discurso, não, eu não vou usar porque ele vai copiar. Mas lembra que se tu não supervisionar, automaticamente ela pode te entregar uma porcaria. E o trabalho que tu vai entregar vai ser uma porcaria. Aí o problema não é a IA. O problema é a tua intenção enquanto aluno de ser aluno. Ou a tua intenção de ser produtor de conhecimento enquanto produtor de conhecimento. É o teu compromisso com o teu processo. E isso é independente de tecnologia. Agora, claro, que como eu tenho como responsabilidade produzir conhecimento, aí eu vou fazer chover com ela. Porque daí ela vai me abrir a mente. Porque daí, em vez de eu conseguir olhar só para uma tecnologia que seja um livro, ou seja um site, ela me abre um monte de possibilidades para eu conseguir articular com o que eu estou pensando. Aí eu vou lá para a minha IA, Aline, ela me manda informação, eu mando informação para ela, ela me responde com mais informações, com insights de coisas que eu nem tinha pensado. E ela abre a minha mente com outras possibilidades de construção de conteúdo. Porque ela tem um banco de informação muito maior que o meu. E isso é a riqueza dela. Só que automaticamente ela exige de mim uma clareza de dizer a autoria, que não é só minha. E aí algumas áreas de conhecimento já estão adotando isso dentro das suas, por exemplo, publicações de artigos em periódicos ou projetos, onde tu pode chegar e dizer na parte de metodologia ou numa nota de rodapé, tu tem o compromisso de dizer que tu fez uso de inteligência artificial. Esse texto, esse trabalho, esse artigo ou essa produção fez uso de inteligência artificial para revisar o português, ou para complementar a informação, ou para ter insights de ideias, para criar imagem. Diga, o processo de dizer que tu usou a IA é necessário. Ainda que hoje a gente tenha uma variedade de IA que diz que corrige e verifica se foi feito em IA, mas não faz de fato, mas te diz que vai fazer, ainda assim,
Quando a gente está falando de inteligência artificial a partir de letramento em inteligência artificial, que tem um compromisso ético com isso, a gente precisa ter o compromisso de ter a autoria e transparência de dizer que a gente fez uso. E aí pode, inclusive, colocar o nome da IA que utilizou. Né? Não precisa muita coisa, pode ser em nota de rodapé ou pode ser na parte de metodologia. Depende do trabalho que tu está fazendo. E isso depende muito da área. Na área da informática e da educação, a gente já tem usado em vários periódicos, em vários projetos. O PubMed já é aceito. E, inclusive, indicado como indicar essa autoria e transparência. Mas aí depende de cada área conseguir buscar a fonte de e como eu coloco. Mas o compromisso de vocês, enquanto usuários e produtores de conhecimento que estão utilizando IA, é sempre ter essa autoria e transparência publicada. Além disso, a gente tem que ter também o que a gente chama de cuidado com a IA, que é o cuidado com os dados. E aí o cuidado com os dados lembra que dado que entra é dado que vai sair. Então, se tu alimenta ela com dado, ela se alimenta com isso, engorda com isso e devolve isso. Então, tu não vai colocar nessa IA teus dados ou dados que são particulares, CPF, dados que são de documentos, dados que são de processos, dados que são confidenciais. Então, é óbvio que tu não vai trazer isso. Porque é óbvio que tu tá jogando isso para a rede, e tu tá jogando isso para a nuvem, e ela tá usando para se alimentar com outros dados. Então, a gente não coloca dados que são particulares. Automaticamente, pode passar, Cami, a gente também tem o que a gente chama de engenharia de prompt. Quando a gente começou a usar a IA, eu não sei se com vocês foi assim, mas para mim, para ti foi, eu acho que foi, né, Cami? Pois tu confirma para nós. Mas quando a gente começou a usar IA, eu em particular, eu ficava pensando e procurando, estudando, batendo a cabeça em como descobrir o melhor prompt. Aí tinha um monte de postagem, curso, tinha curso, dizia assim, curso sobre fazer prompt para IA. Curso para fazer prompt para revisão de texto, curso para fazer prompt para construir jogos, curso para construir prompt para fazer não sei o quê. Tinha prompt para tudo, e curso sobre isso. E aí tu olhava nas redes sociais, na web, era muita divulgação sobre isso. E aí tu descobre que tu não precisa de nada disso, nem pagar para fazer isso. Porque o prompt nada mais é do que um passo a passo, tu falar com ela, tu explicar para ela. Só que aí tem um detalhe, lembra que quanto mais detalhado tu é, quanto mais específico tu é, para algumas coisas vai ser perfeito, porque ela vai te entregar aquilo exatamente específico que tu quer. Agora, tem coisas que se tu quer muito específico e pede muito específico, ela não consegue te entregar. Quer ver um exemplo? Imagem. Imagem, se tu pede para ela imagem, ela tem que ter detalhado, e tu vai fazer uma vez, tu vai fazer 2 vezes, tu vai fazer 3 vezes, e o prompt para imagem tem que ser muito detalhado, de contar qual o tipo de cor, o tipo de contraste, o tipo do rabisco, o estilo do desenho, tudo entra para dentro do prompt. Agora, se eu quero um prompt que é para eu conseguir fazer, por exemplo, uma revisão bibliográfica, eu dou para ela os autores, eu dou para ela o meu problema, eu dou para ela os elementos que vão compor essa revisão bibliográfica. Por exemplo, ela vai olhar o tema, vai olhar a área de produção, ela vai olhar o ano que foi feito, vai olhar a região em que foi feita, vai olhar o tipo de metodologia, os principais autores. E aí ela me traz uma tabela com essas informações. Agora, se eu começar a detalhar muito, ela vai se perder e não vai conseguir me trazer essa revisão bibliográfica como eu quero. Então, um prompt nada mais é do que um diálogo com essa IA. E eu não preciso automaticamente, para ter um diálogo com a IA, fazer um curso. Porque vocês sabem dialogar e a gente sabe dialogar, então não precisa isso. Então, automaticamente, a gente foi aprendendo
que não precisava disso. E aí esses cursos foram deixando de ganhar dinheiro, graças a Deus. E aí, Paty, até contribuindo, um dos testes que vocês podem fazer sobre essa questão da geração de imagem, vocês já tentaram em algum momento pedir para ela gerar um cartoon que seja da educação inclusiva, um cartão de cadeira de rodas, que não tenha um braço, enfim. Vocês já tentaram em algum momento pedir para ela fazer isso? Ela robotiza. Então, uma das ideias para a gente contribuir com essa parte da palestra a gente convida vocês a tentar, mesmo trazendo todo esse prompt descritivo, bonitinho para ela, a pedir para ela gerar uma imagem dessa. E aí vocês vão ver a dificuldade que ela tem em conseguir gerar exatamente da forma que você está pedindo. Porque ela realmente ela não consegue entender o que você está dizendo dentro desse universo. Vocês já trabalharam com algoritmo? Alguém aqui já trabalhou com algoritmo? Um só? Com algoritmo? Já 2. Deve ter mais, mas estão tímidos. Quando a gente trabalha com algoritmo, nada mais é do que um passo a passo, detalhado, né, do que a máquina tem que fazer. E um passo a passo detalhado mesmo. E o prompt é isso. É eu conseguir dar para a máquina o comando para ela me entregar exatamente o que eu quero. Então, se eu quero que ela me entregue um texto, ou uma pesquisa, ou um site, ou um infográfico, ou um mapa, ou um projeto estruturado, ou a correção de um texto, eu tenho que falar para ela. Não basta eu dizer assim, faça a revisão desse texto. Eu preciso dizer para ela, faça a revisão desse texto em língua portuguesa de acordo com a língua culta. Ou faça a revisão desse texto com língua portuguesa de acordo com a linguagem acadêmica deste periódico. Ou faça a revisão desse texto em língua portuguesa na língua culta acadêmica de acordo com o teórico XYZ. Aí eu consigo ir afinando ela, para que ela entregue exatamente o que eu quero. Por senão ela vai fazer uma entrega que muitas vezes vocês vão achar que está boa, e aí vem do revisor ou do professor e diz assim, está com erro. E aí a gente vai ver que está com erro mesmo. A gente não leu, a gente não teve a supervisão humana, né? E a gente acaba pulando essa etapa. Então, são detalhes que a gente acaba pegando e que faz toda a diferença para a gente conseguir ir fazendo bons prompts. Entendendo que também não precisa fazer vários cursos para isso. E aí, uma das coisas que a gente vai pensando e entendendo que conforme a tecnologia vai chegando para nós, logo que chegou, eu não sei como é que foi aqui em Nilópolis, tá? Mas lá no Campus Mesquita, quem conhece o Campus Mesquita? O Campus Mesquita é desse tamanhinho, gente. É uma sala bem pequenininha. Somos 8 professores. Campus grande pra caramba. Lá, a gente ficou em, assim, né, vamos usar como? E aí a gente começou vamos ter formação para isso, vamos fazer uma formação. Vamos se reunir, vamos ter uma formação para entender o que é IA, quais são os recursos, como que a gente vai usar. Só que a gente foi se dando por conta que conforme a gente foi levando tempo para planejar essa formação, a gente foi sendo atropelado pelos nossos alunos e pelos ao nosso cotidiano mesmo. E a gente foi vendo que a gente aprendeu a trocar a roda com o carro andando. E todas as tecnologias têm sido assim. A sociedade não nos dá tempo de apropriação. E isso não é dizer que isso é bom, tá? Isso é o fato. Isso é assim que é. Até eu sempre brinco muito, tem um teólogo, que é um filósofo, que é o Bauman, Zygmunt Bauman. Ele já é falecido e ele era conhecido como um sociólogo e filósofo ele é sociólogo, ele não é filósofo, ele é sociólogo. E ele era conhecido como pessimista, porque ele dizia que tudo escorregava nas mãos. Ele definiu o conceito de modernidade líquida. Vocês já devem ter ouvido falar de vários livros dele, um dos mais famosos era O Amor Líquido. E o conceito dele de modernidade líquida era isso. Ele dizia que a gente estava numa sociedade
em que a gente está correndo constantemente, como se a gente estivesse correndo em cima de uma fina camada de gelo. E essa fina camada de gelo pode quebrar a qualquer momento. Por isso que a gente tem que correr desesperado. E que essa corrida desesperada faz com que a gente automaticamente tenha que estar sempre tomando conta de várias tecnologias, de vários instrumentos, de várias coisas novas que estão sendo colocadas para nós, porque senão a gente é descartado. Então, tudo é descartado. Hoje não é mais essa tecnologia que tu aprendeu, é essa outra. Hoje não é mais essa máquina, é outra. Hoje esse teu celular já não serve mais, tem outro. Hoje, quando tu te apropriou disso, já não serve mais, já tem outra competência, já tem outro saber mais importante. E aí ele vai trazer isso para a vida. Vai dizer que isso é numa sociedade como um todo, que tu descarta sentimentos, coisas, instrumentos, saberes, pessoas, e isso é a vida toda. E ele vai dizer que isso é a característica da sociedade em rede. Ele fala um pouco o contrário do Castel, que vai falar de uma sociedade em rede. E vai falar que a gente tem que ter autonomia e saber para conseguir transformar essa nossa sociedade cada vez mais conectada. Só que o Bauman nos faz pensar justamente nessas questões que são, por exemplo, da gente conseguir ir se apropriando de tecnologia, e a gente não tem nem tempo de nos apropriar direito delas, e elas já chegaram para nós. A gente pensa assim, eu vou fazer uma aula bem legal para apresentar para o meu aluno, eu vou montar uma prática, um curso bacana para eu estudar e fazer um projeto, alguma coisa diferente com os meus alunos. Aí quando tu pensa em fazer, os alunos já te atropelaram. Eles já sabem, eles já usaram, e eles já estão usando, e estão usando às vezes de forma certa, e às vezes de forma muito errada. E tu foi atropelado por isso. Então, o que tem de bom? O que tem de bom é que existem abordagens, e abordagens pedagógicas que começam a surgir no nosso cotidiano de prática educativa, que são para a gente conseguir aprender a trocar a roda com o carro andando, para a gente conseguir colocar a mão na massa enquanto as coisas ainda estão acontecendo. Então a gente começa a aprender usando, a gente não tem mais aquele momento de aprende, estuda, para depois ir lá e aplica. A gente aplica e estuda ao mesmo tempo. E se isso é bom, se isso é ruim, não compete mais a nós, é assim que é. É assim que tem sido, e é assim que a gente tem sido desafiado. Mas isso põe para nós uma tendência, que são essas abordagens que faz com que a gente trabalhe cada vez mais com uma proposta de mão na massa. E entre essas propostas de mão na massa, que vocês já devem ter ouvido falar bastante também, que é a cultura maker, por exemplo. A cultura maker vai trazer a ideia de faça você mesmo, faça aprendendo, e utilizar diferentes elementos para trabalhar com a ideia de mão na massa. A gente vem com a ideia da metodologia STEAM, que vai trazer um pouco essa concepção e essas tendências de uso de tecnologia para as diferentes áreas do conhecimento. E se vocês pararem para fazer uma breve pesquisa, o estado da arte sobre o uso de tecnologia na educação, vocês vão ver que uma das áreas que mais tem usado tecnologia na educação é a matemática. Por mais que a gente pense, e a gente olhe para um PISA da vida, e pense assim, nossa, matemática no Brasil ainda está com índice baixo. A produção de conhecimento dos nossos alunos e o índice de aprendizagem dos nossos alunos na educação básica, na área da matemática, ainda não é o que a gente gostaria. Ainda está aquém. Ainda assim, as pesquisas de 2020 para cá têm sido maior na área da matemática. A área que mais tem produzido pesquisas utilizando tecnologias educacionais tem sido a matemática. Principalmente por conta dessa presença dessas abordagens de trabalhar com cultura maker, com abordagem STEAM e com pensamento computacional. É claro que isso faz com que vocês que trabalham e estão se formando e se especializando nessa área, vocês tenham um leque na mão, né, de conseguir fazer com que a área de vocês
que é uma área que muitas vezes não é tão interpretada corretamente, porque acaba sendo às vezes vista como uma área dura, uma área de, não gosto, não sei aprender, não é minha área. E a gente tem o desafio de mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. E a gente tem daí a possibilidade de poder mostrar, através de diferentes pesquisas, o quanto o ensino da matemática pode ser inovador perto de outras áreas de conhecimento. O ensino da matemática tem sido um dos campos de saber que mais tem produzido práticas diferenciadas com o uso de tecnologia e publicado, mais do que outras áreas. Por exemplo, pedagogia, que era para chover, porque trabalha com criança, e não chove. Mas não é porque é pedagogia, mas é porque trabalha com criança que tem a liberdade criativa de criação. Mas não chove. E é a área da matemática. Então, isso é uma das áreas que acaba sendo uma oportunidade para nós. Vocês têm automaticamente como oportunidade também, dentro das tecnologias, que são os elementos que têm surgido, as pesquisas voltadas para a área de personalização de ensino. A inteligência artificial, ela possibilita isso. Se der tempo, eu não sei se a gente vai conseguir tempo, depois poderia tentar mostrar, né, Cami? A Camila, ela trabalha com personalização da aprendizagem direto, voltada por inteligência artificial, como tu faz as atividades personalizadas. Então a inteligência artificial, ela é programada para mapear o teu perfil, e aí tu computa lá, tu cria uma planilha de dados, um banco de dados, onde tu vai dizer, olha, essas aqui, esses são os conhecimentos. E tu tem que, obviamente, classificar esses conhecimentos, onde tu vai dizer, esses são os conhecimentos básicos, esses são os conhecimentos intermediários, esses são os conhecimentos avançados. E aí, a partir disso, tu consegue montar as tuas atividades, e aí vai personalizando o aluno para transitar nesses níveis. Então, um aluno que entrou numa atividade, foi lá, fez o básico, foi bem, fez o intermediário, foi bem, foi para o básico, foi para o avançado, foi bem, começou a errar, ele volta para o intermediário. Começou a errar, ele volta para o básico. Então, ela consegue fazer essa adaptação. E é óbvio que isso é tudo organizado, que a IA nos ajuda. Além da questão do feedback automático também, a inteligência artificial nos ajuda a ter o registro do feedback automático. É claro que quando a gente está falando de inteligência artificial e a gente está falando da área da matemática, o feedback, ele vem não com o certo e o errado, mas ele vem com uma explicação da solução. Ele vem automaticamente com a explicação do porquê que está certo ou do porquê que está errado. Porque senão ele não dá conta de trazer essa mediação que precisa. Só que quem faz esse feedback? Lembra que a inteligência artificial, ela é burra. Então, ela só trabalha a partir do teu comando. Se o teu comando for um comando que vai inserir automaticamente dados que vão trazer bons feedbacks, é evidente que ela vai conseguir dar conta do feedback. É evidente que isso também exige tu cadastrar cada feedback. Então, tu precisa criar modelos do que seriam os bons feedbacks, para ela, a partir desses modelos, criar vários outros, duplicar em vários outros, ou multiplicar em vários outros, para que ela consiga usar isso como feedback adequado. Aí ela também ajuda na parte de engajamento, porque o aluno acaba tendo mais envolvimento e motivação em trabalhar com o seu processo mais adaptado e personalizado. E aí uma das coisas que também tem aparecido muito nas pesquisas de inteligência artificial na área da matemática, também tem sido o tutor, que é o tutor virtual, né? Um agente inteligente que trabalha na mediação. Patrícia, mas aí ele tem aparecido como? Substituindo o professor? É evidente que não. É evidente que não dá conta. E aí, lembra que eu te falei que eu não sou uma entusiasta da tecnologia, apesar de trabalhar com ela direto, ainda assim, eu tenho uma clareza total de que ela não substitui a gente, nem nunca vai fazer isso, óbvio que não vai acontecer. Mas ela vai nos servir para nos dar um apoio para quando a gente tem um processo de aprendizagem que a gente não consegue estar o tempo inteiro com os nossos alunos. E esse aluno também não vai estar aprendendo só comigo, na interação comigo.
Então, quando eu tenho recursos que conseguem dar conta de troca e de mostrar para esse aluno que tem experiências de que ele pode fazer a partir do meu conteúdo, que vão ter feedbacks e retornos para ele, se está ok, se não está ok, se ele tem que melhorar ou não, traz ele mais robusto, com mais informação, com mais conteúdo para a sala de aula, ou para os meus encontros em aula. Então, isso automaticamente faz com que a troca fique mais enriquecedora. Mas é claro que daí eu não poderia deixar de trazer aqui que a gente está falando de um contexto de inteligência artificial, de documentos da Unesco, de uma sociedade altamente conectada, dos documentos do MEC que estão olhando para letramento em IA, para a inteligência artificial que está acontecendo e sendo usada e nos atropelando. E aí a gente tem uma realidade de algumas escolas onde a gente não tem o básico, não vou nem me reter ao computador ou à tecnologia em si, mas a gente não tem algumas realidades que são de contexto de estrutura de sala de aula mesmo. Às vezes essa criança vem de uma condição socioeconômica e familiar, em que, para ela não tem nem noção do que é inteligência artificial, o que ela está falando ali, ou então de uma condição onde ela quer falar de qualquer coisa, menos de inteligência artificial, ou ela nem entende e nem quer saber o que é inteligência artificial, porque ela nem entende o que ela está fazendo na escola, o que é o papel da escola. E a gente é obrigado a trabalhar com inteligência artificial. Então, é evidente que a gente não vai deixar de olhar para essas realidades, mas aí entra também o contexto da gente conseguir entender que a gente não precisa trabalhar com a inteligência artificial só de forma digital, que é onde entram abordagens, por exemplo, como a do STEAM. E por isso que a gente hoje relacionou essa ideia de trabalhar a inteligência artificial no ensino da matemática, porque a gente tem possibilidade de uso que é concreto, que é papel, que é deslugado, que não necessariamente utiliza o que a gente chama de virtualizado. Então, eu não preciso necessariamente ter um equipamento, uma estrutura tecnológica, uma internet funcionando para trabalhar com inteligência artificial. Eu posso fazer o uso da inteligência artificial para conseguir planejar ações que vão acontecer. Eu posso fazer uso de inteligência artificial para subsidiar o meu trabalho enquanto docente, e não necessariamente para subsidiar a minha prática pedagógica com o meu aluno. E aí a gente traz como... Pode passar, Cami. A gente traz como reflexão a ideia de entender que a gente tem alguns desafios, mais do que a gente ter o desafio de olhar para a questão de realidade de educação brasileira, que é diversa. Uma coisa é eu trabalhar com inteligência artificial dentro de um contexto de uma escola privada, e uma coisa é eu trabalhar com inteligência artificial dentro de um contexto de uma escola, de uma situação de vulnerabilidade social e econômica. É muito diferente. E isso faz com que, independente do contexto, eu tenha um compromisso e um desafio de me preparar e me formar enquanto professor. Por quê? Porque a legislação atual, enquanto formação de professor, ela ainda não deu conta de ser reformulada na velocidade que as tecnologias estão sendo. Agora a gente acabou de ter os documentos, que é o Parecer para a Educação de Cultura Digital, que dialoga com a BNCC Computação, e que a gente tem alguns documentos que nos apontam como olhar para a tecnologia dentro da formação de professor. Mas ainda assim, a gente vai chutar uma pedra e vai ter muita formação de professor, principalmente em contexto de EAD, que a gente tem um olhar mais capitalista, onde o aluno é cliente, não necessariamente um sujeito em formação, e onde a gente tem um olhar que a formação de professor é muito precária ainda, e que não prepara necessariamente para o que está na realidade. E isso faz com que eu tenha o compromisso de estar, por exemplo, numa segunda-feira à noite, sentada aqui ouvindo uma professora falar, porque eu tenho compromisso com a minha formação. A formação é eu comigo mesmo. E isso faz com que, por exemplo, eu tenha o compromisso de não copiar,
de não deixar de supervisionar o que a IA está fazendo. Faz o compromisso de eu não passar pela minha formação, mas eu fazer a formação. E isso, eu não tenho um fio que eu conecto na cabeça do meu aluno e faço ele entender. Isso é consciência construída. E essa consciência construída não é da noite para o dia. É em processo, porque a aprendizagem é processo, a formação é processo. Então, automaticamente, essa consciência de entender que compromisso eu tenho enquanto formadora, enquanto um sujeito que está em formação, enquanto sujeito que vai formar, é a forma que eu lido com a minha produção de conhecimento. É a forma que eu lido entendendo que eu não vou mudar a sociedade, a educação do jeito que está. E eu estou inserido num contexto que me atropela, mas ainda assim eu tento andar. Ainda assim eu tento caminhar diante desse gelo fino que pode quebrar. Ainda assim eu tento fazer algumas mudanças que mesmo que eu não mude a turma inteira, mesmo que eu não tenha computador e internet para a turma inteira, eu faço uma prática que significa alguma coisa para um, já é algo. Já faz uma diferença. E é isso que me move. É isso que tem que te mover. Porque é isso que vai fazer com que a educação mova. É utópico, né? Mas é a utopia que nos move. Porque senão a gente não sai do lugar. Então, a inteligência artificial, ela nos traz alguns desafios, traz muitos benefícios, mas ela também nos aponta e nos escancara uma janela de fragilidade na educação. E essa fragilidade, ela nos coloca como desafio principal, que é o nosso compromisso com a nossa própria formação docente. Entendendo que a gente nunca vai ser substituído por tecnologia nenhuma, mas que a gente tem o compromisso de dar conta e saber o que elas são. A gente não pode ter a ingenuidade de achar que a gente precisa dominar para usar. A gente precisa usar. E é usando que a gente vai aprender a usar cada vez melhor. Então, a inteligência artificial, ela vai trazer para nós algumas possibilidades de olhar para o que a gente chama de, eu estou chamando aqui de conexões pedagógicas. Olhar para os documentos que a gente tem, e aí, gente, eu não estou lá no MEC para dizer para eles que eu não gosto da BNCC do jeito que está. Mas ela está aí. Eu posso ter 500 críticas a ela, mas ela é o documento que norteia a educação brasileira. Então é ela que vai me dar, olhar e subsidiar algumas coisas que eu tenho que trabalhar. Então, eu querendo ou não, é o documento legal atual. Se vai vir outro depois, é outro que eu vou ter que olhar. Mas eu obrigatoriamente, enquanto professor em formação, eu preciso ter o compromisso de olhar para os documentos atuais da legislação brasileira que direcionam a minha área de conhecimento. E aí, esse documento atual que a gente tem, um deles é a BNCC. Além disso, eu tenho algum compromisso de olhar para o que está acontecendo de novo. Não é tão novo assim, tá? A abordagem STEAM não é tão nova assim, mas ela está aí como algo novo na área. E olhar também para o que eu tenho de recurso. Tem um conceito que é o de arquiteturas pedagógicas, que é uma autora lá do Rio Grande do Sul, é Marijane Soares Carvalho e a Rosane Aragão. As duas vão falar e definir o conceito de arquiteturas pedagógicas como? Elas vão dizer que o professor, ele é um arquiteto pedagógico, porque ele tem que saber olhar para o entorno, e independente do entorno, ele tem que saber utilizar o que ele tem. Então, é como se ele fosse entrar num contexto de obra ou de estrutura, e ele tem que organizar essa estrutura. Se ele vai ter a melhor mesa, se ele vai ter a melhor cadeira, o melhor equipamento, o melhor software, que bom. Mas se ele não tem, ele tem que usar o que ele tem. E se eu entro na minha sala e fecho a porta, é eu, a minha sala e meus alunos. E eu tenho que dar conta com o que eu tenho. Eu não vou ficar de braço cruzado. Porque se eu ficar de braço cruzado, os alunos também vão. Se eu entrar aqui hoje e ficasse muda e a Aline me chamasse e falasse assim, vamos lá, palestra da professora Patrícia, que é essa aqui. Vocês iam falar? Duvido que alguém ia começar a falar antes de mim.
Se vocês entrarem na sala de aula de vocês e vocês não falarem, nenhum aluno vai falar, começar a aula por vocês. Porque o desenho da educação é esse. A gente tem essa parte que é, não, o professor vai falar e ele vai dar esse start. Então, esse start parte do professor. E, automaticamente, o professor que tem que organizar. Se vai estar bom, se vai ter tudo, a gente não tem domínio sobre isso. Mas a gente tem o domínio de pensar e arquitetar algo. Então, o conceito de arquiteturas pedagógicas vai trazer essa proposta, esse desafio de olhar para essas conexões do que a gente tem de estrutura para planejar algo e fazer a nossa prática docente. E aí, eu trago para vocês o conceito de STEAM em si. Pode passar, Cami. O conceito de STEAM, ele vai olhar principalmente porque a gente tem de competências da BNCC e olhando para as competências da BNCC computação. Vocês já deram uma olhada na BNCC computação? Ah, mas então, Aline, vou ter que vir aqui fazer uma palestra só sobre a BNCC computação. Vale a pena, tá? A BNCC computação, ela foi feita com mãos cuidadosas pelo pessoal da Sociedade Brasileira de Computação, onde olha para a parte da computação com base na matemática, nos fundamentos da matemática, dialogando com todas as áreas, trazendo ela de forma interdisciplinar da educação infantil até o ensino médio. E ela vai trazendo de forma muito rica, e está muito bem feita, sobre cada uma das áreas de conhecimento, como tem que ser trabalhadas e cada uma das habilidades. Mas ela vai trazer como proposta algumas competências, e entre as competências que a gente tem na BNCC em si, a gente tem a parte de pensamento crítico e criativo, cultura digital e trabalho e projeto de vida. Que vai olhar, pode passar, Cami, que vai olhar para os 3 pilares que são da BNCC computação, que é o pensamento computacional, que vai ensinar como trabalhar com a parte de pensamento lógico em si. E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente pode trabalhar sem ser necessariamente com o virtual? Eu trouxe uns materiais aqui, depois se vocês quiserem olhar, mas isso aqui nada mais são do que cards. Cards onde vai dizer para frente, onde vai dizer para a direita, onde vai dizer meia volta, onde vai dizer para trás, e assim vai indo, para a esquerda, e assim vai indo. Sabe para quê? Para trabalhar o que a gente chama de algoritmo, pensamento lógico com o aluno. Onde eu posso, por exemplo, chegar para ele e dizer para ele que eu preciso que ele resolva um problema para mim, que é ele sair desse tablado, e ele tem que ir até lá a porta, mas ele não pode ir por linha reta. E ele não pode dobrar 3 vezes à esquerda. Então, ele vai ter que criar esse caminho. E ele vai ter que criar por aqui, passo a passo. Isso vai fazer com que ele trabalhe o passo a passo, para chegar até lá. E esse chegar até lá pode ter vários desafios, que são questões que ele tem que responder. E que não necessariamente ele vai fazer no computador, que ele vai fazer aqui, no chão. Ali no Campus Mesquita, a gente fez um tapete, que a gente colocou no chão, que era o tapete ecológico. E os alunos, criança de ensino fundamental, tinham que sair caminhando por essas lógicas de ir definindo 1 passo para frente, 2 passos para o lado, 3 passos para frente, 3 passos para o lado, e assim ele ia. Ele tinha que ir fazendo os caminhos dentro desse tapete, que era no chão. Era a mesma lógica. Eu não preciso necessariamente ter o virtual. Então, eu tenho obrigatoriamente possibilidade de trabalhar com pensamento computacional sem ser no virtual. A outra parte do mundo digital da BNCC é focado no hardware, é na parte de robótica, é na parte de maker, é na parte de estrutura. Trabalhar com sucata. Eu consegui trabalhar, por exemplo, com um projeto como esse aqui, que é um projeto que trabalha com cartas, show, onde eu tenho o que tem lá, onde eu tenho o que aconteceu lá, onde eu tenho personagens,
onde eu tenho defeitos e qualidades. E o aluno vai tirar uma cartinha. Ele não sabe o que tem, mas ele tirou lá a de personagem e está escrito urso. Aí ele tirou defeito e qualidade e está escrito maluco. Aí ele tirou o que tem lá, piscina de suco. Aí ele tirou a outra, que é o que aconteceu lá, um jogo. E ele tem que montar uma história ou um jogo que é com esses elementos. E isso aqui, ele vai montar automaticamente para mim, dentro de um contexto todo analógico, que não necessariamente vai trabalhar com ele dentro da lógica virtual, mas que eu vou trabalhar a cultura maker ou a robótica, onde ele vai ter que construir o personagem principal para mim através de sucata. Porque ele trabalhou a produção textual, a criatividade, a escrita, e ele trabalhou a parte de produção, engenharia, matemática e física e tudo na parte de construção da sucata. Porque ele tem que fazer essa sucata, que é o personagem principal, em forma de robótica, em forma maker, e que ele tem que trabalhar com os conhecimentos da matemática. Eu trabalhei todas as áreas do conhecimento com ele. E isso não necessariamente de forma digital. Então, a parte de mundo digital é essa parte de trabalhar a parte de estrutura. A parte de cultura digital é a parte que trabalha comportamento. Aí é onde a gente trabalha como é que essa criança, esse aluno, esse jovem, vai saber utilizar eticamente as tecnologias. Pode passar, cara. Aí a BNCC Computação, quem ainda não olhou, olha, vale a pena. Depois eu até mando a cópia dela para vocês, com alguns materiais, para vocês trabalharem de forma desplugada nas práticas de vocês. Pode passar, Cami. Eu não sei como é que tá de tempo. Tá. Vamos entrar na parte de Steam. A parte do Steam... vocês já usaram ou trabalharam com abordagem Steam? Sim, não. Levanta aí a mão alguém que já. Não? Ah, ali, ó, o resto está tímido, mas vamos lá. Steam. A Steam vai trabalhar automaticamente com a gente. Eu digo que trabalha tudo, mas a sigla diz que não. Então, a sigla vai dizer que trabalha com o que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Mas eu digo que trabalha com tudo. Porque se vocês olharem para isso aqui, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, não passa pela linguagem? Passa. A linguagem está em tudo. Se eu quiser, eu relaciono isso com história, com geografia, com o que eu quiser. Porque ela vai fazer o que a gente chama de interdisciplinariedade. Ela tem uma lógica de dar ênfase para essas áreas de conhecimento e projetos baseados nessa área de conhecimento de forma interdisciplinar. Então, a STEAM é uma abordagem pedagógica que vai olhar para a parte da computação e trazer o ensino da computação através de soluções de problemas, através de aprendizagem baseada em problemas, para explorar conceitos que são da matemática, das ciências, da engenharia e da artes. Pode passar, Cami. E para que trabalhar e como trabalhar com a abordagem STEAM? Dentro da lógica da computação, ela nasce do pensamento computacional e da lógica da computação, ela traz como proposta a resolução de problemas, e aí a gente pode deitar e rolar em práticas que são desplugadas para trabalhar com pensamento computacional. Aí a gente tem ela como uma das metodologias mais inovadoras. Antes a gente ouvia falar muito sobre metodologias ativas, agora a gente já não fala mais tanto de metodologias ativas e fala mais de abordagens STEAM. Ela trabalha com o que a gente chama de um contexto mais digitalizado, apesar dela ser um contexto que pode ser desplugado, ela traz a raiz da tecnologia nas propostas dela, por isso que um dos elementos dela é trabalhar com tecnologia. Tecnologia aqui dentro do conceito de tecnologia, e não como tecnologia digital. Conceito de tecnologia como técnica para solucionar problemas. É nesse conceito. E aí ela traz a ideia para tentar trazer a tecnologia na solução de problemas e estimular a postura
investigativa do aluno. Por quê? Porque ela vai trazer a ideia do aluno como autoria, e autoria através de investigações que são voltadas para a área de solução de problema. Pode passar, Cânio. E aí eu trago aqui alguns exemplos de práticas para trabalhar com STEAM no ensino da matemática. São alguns projetos, né, que a gente tem e já desenvolveu, entre eles o projeto interdisciplinar com IA, que é de cidades inteligentes, onde os alunos analisam, né, dados urbanos, e esses dados, eles são feitos e explorados por inteligência artificial. Modelagem e simulações também é uma possibilidade de trabalho com STEAM, para simular o crescimento da população, por exemplo. Resolução criativa de problemas, desenhar protótipos, e aí aqui a gente tem diversas possibilidades de desenho de protótipo. A robótica educacional, que daí a parte de maker e robótica em si entra na parte de programação, e o uso de diferentes ferramentas para aprendizagem adaptativa, ou personalizada, que é a personal learning, onde a gente trabalha na ideia de ter a aprendizagem baseada em personalização mesmo. Aqui eu trago para vocês alguns... Depois ficou bem pequenininho, né? Ficou bem ruim. Mas depois eu vou deixar esses slides para vocês. Aí tem vários recursos aqui com dicas de como utilizar, de várias ferramentas de inteligência artificial, dizendo que é gratuito e não. E aí eu vou me encaminhando para o fim, né? Os nossos desafios que a gente tem enquanto professor para olhar a inteligência artificial. E aí, entre os desafios, é a gente conseguir trabalhar com ela, principalmente com foco nas questões que são de conscientização de uso da inteligência artificial. E hoje a gente tem a inteligência artificial, amanhã a gente pode ter uma outra tecnologia baseada em inteligência artificial ou não. As tecnologias vão estar sempre nos atropelando e nos desafiando a pensar. E o que nos coloca como principal desafio é sempre a consciência de formação conosco e com os outros, né? Então, como eu me formo, como eu formo os demais que passam por mim também. E isso envolve, obviamente, trabalhar com a IA de forma ética, significativa, tentando fazer com que ela tenha sentido para os meus alunos, mais do que eu utilizar para o modismo. Não é porque todo mundo está usando que eu vou usar, mas é porque realmente faz sentido eu usar, porque ganha tempo para mim, me ajuda com isso, melhora alguma coisa, então aí sim eu uso. E aí eu coloco alguns pontos como desafio para a gente pensar. Eu já falei alguns deles para vocês e retomo, né? Eu acho que um dos principais desafios que a gente tem é a formação de professor, porque a gente tem a formação de professor sendo, de alguma forma, não consegue acompanhar a legislação e atualização das diretrizes de formação, não acompanham a velocidade das mudanças tecnológicas, e aí a gente acaba ficando muito à mercê de estar sempre correndo atrás dessa velocidade de mudanças de tecnologia. E aí a gente tem um descompasso entre a velocidade das tecnologias com a realidade de contexto da escola. A gente tem um compromisso que é esse descompasso da estrutura escolar com o avanço da tecnologia, que é a questão de acesso, que é a questão de inclusão, que é a questão de direito, que é a questão de estrutura e de outras tantas que impactam a nossa educação como um todo. A gente ter clareza que a gente não pode estar usando porque está posto, mas a gente ter clareza de usar de forma intencional, né? A intencionalidade do porquê tu está usando. Se tu não souber responder o porquê que tu está usando, então não usa. Continua com a mesma prática que tu tá. Porque para te usar, tu tem que saber, eu estou usando porque isso melhora, eu ganho tempo com isso para poder fazer isso, ou ela me abriu um leque de informações que com isso eu não ia saber, eu consegui ter tal informação com isso, ou ela conseguiu fazer tal página para mim que eu não conseguiria fazer. Então esses elementos são importantes. A parte de letramento em AI, saber entender o que é inteligência artificial em si,
como utilizar a inteligência artificial, ter um olhar crítico sobre os dados, saber ter um olhar sobre letramento de dados também, o que os dados estão me dizendo, o que as informações me falam, o que os dados mostram e o que os dados não mostram, o que ela me dá de informação e o que ela não está me dando de informação que eu preciso solicitar para ela. A parte de transparência e de segurança, que também é fundamental. E aí entra a parte de uso ético, porque eu vou lidar com alunos, e aí eu não sei as diferentes realidades que a gente tem aqui, mas a gente pode ser que a gente pegue aluno pequeno, que eu consiga ainda ter um maior acompanhamento e controle. Mas eu tenho alunos que pode ser que estejam em fase de jovem, adolescentes, que eu já não consigo controlar tanto. E que as informações e a forma de uso podem ser atropeladas. Mesmo com a lei de proibição do uso do celular, corre a tecnologia por aí. Então, a parte de consciência ética é fundamental. E aí, para ir para o final, a gente ter clareza que, como eu disse para vocês, nenhuma tecnologia vai nos substituir. Hoje a gente está aqui falando um pouco sobre inteligência artificial, sobre possibilidades de uso, sobre consciência sobre isso. Amanhã podemos estar falando sobre outra tecnologia, sempre vai ser assim. A gente não é perguntado sobre qual tecnologia vai chegar, mas a gente tem o compromisso de estar sempre tentando se adequar a compreender o que é, né, para a gente conseguir ter um compromisso com a nossa formação e com a formação daqueles que passam por nós. E aí a gente tem o que a gente entende que o professor, ele continua sendo o sujeito que dá a informação para essa inteligência artificial, é ele que faz ela ser inteligente, é ele o melhor especialista para isso. Tem um autor que é o... esqueci o sobrenome dele agora. Pois eu lembro o nome dele, mas tem um autor que ele vai trazer, ele é americano, ele vai trazer uma pesquisa, ele fez um artigo, onde ele falou, Itamolic, é o nome dele, Itamolic, ele vai trazer a discussão sobre a inteligência artificial como o melhor especialista na área de inteligência artificial. E aí ele vai trazer a pesquisa dele, que o professor é a única profissão que não vai perder o seu posto. Sabe por quê? Porque o professor é o único especialista na área de conhecimento. E para te fazer um bom prompt, tu tem que ser bom especialista do que da informação que tu está inserindo lá. E nada melhor do que tu, com a tua informação, com o teu conhecimento, com a tua especialização, do teu conhecimento, do teu saber, para dizer para a máquina o que está certo e o que está errado. Como tem que ser, como não tem que ser, o que ela tem que te entregar ou não. Então, ele vai justamente fazer uma pesquisa onde ele mostra isso, que o professor é o melhor especialista para lidar com a IA, e que é a profissão que mais vai saber tirar proveito sobre ela. Bom, ao ensinar com e sobre a IA, formamos estudantes não apenas preparados para usar tecnologia, mas também entendê-las, questioná-las e transformá-las em soluções éticas e humanas. Porque a gente não está criando robô, porque a gente não está usando a IA para ser robô, porque a gente não está usando a IA porque a gente é preguiçoso. A gente está usando a IA porque a gente quer produzir conhecimento com alta qualidade, ampliar o nosso cérebro, ampliar nossas informações, nossa rede de dados, e é com isso que a gente está tirando proveito dessa tecnologia, usando de forma intencional, para potencializar o que a gente quer. Se não potencializa, a gente não usa. E assim a gente vai correndo nessa fina camada de gelo. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu fiz uma bagunça aqui na mesa. Tem um aluno que está querendo fazer uma pergunta. Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta? Os dois. Tem. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a grande palestra que vocês acabaram de oferecer a nós. E eu tenho várias perguntas, inclusive, porque é uma área que me desperta muito interesse. Mas a minha principal pergunta é o olhar que a gente tem que ter, pelo menos o que a senhora acredita que seja, logo do início
Eu vou contar uma situação que eu gostaria de compartilhar com os meus colegas de profissão, tanto com a senhora, de ver se cabe. Até uma situação que eu contei para a professora Aline hoje, há alguns minutos atrás. Sou professor de matemática em escola e tem muitos alunos que têm dificuldade de aprendizado, têm autismo, TDAH e etc., outras condições especiais de tratamento. É necessário que façamos provas adaptadas para isso e não temos um profissional da escola dedicado a isso. E nós, professores de matemática, pelo menos aqui do IF, acho que outros professores compartilham a mesma opinião que eu, não somos preparados para isso. E eu notei que eu elaborando sozinho, os alunos, a prova não correspondia, não que eles não tiravam uma nota ok, mas eles não conseguiam ter algum discernimento sobre como realizar a avaliação. Eu treinei algum prompt que eu fui, de acordo com as minhas pesquisas, eu fui pesquisando em artigos, etc., como seria uma boa avaliação mesmo escrita para eles. E eu acabei jogando essas informações num prompt específico que faz provas adaptadas, eu fui contando a minha realidade, e hoje eu só simplesmente jogo lá, monto a primeira questão disso, a segunda questão disso, e ele monta e eu acho que eu tive bons resultados. Eu queria saber se isso, de acordo com a palestra que a senhora acabou de nos oferecer, é válido para o nosso ambiente de trabalho. Tem mais algum? Posso responder? Várias. Então, super válido. Super válido. E vou dizer por quê. A tecnologia, o conceito de tecnologia é técnica para solucionar problema. Solucionou o problema? Solucionou. Por quê? Porque a tua prova em si, manuscrita, que tu estava fazendo direto, não estava dando conta, não estava atendendo. Aí tu passou para a ajuda da IA. Não foi a IA que fez por ti. Foi tu que comandou para ela como ela tinha que fazer. E ela fez a partir dos critérios de avaliação que tu determinou que tinha que ser. Que pode ser que tu soubesse muito bem os critérios de avaliação que tem que ser para uma criança com autismo, para uma criança com tal característica, mas que tu não consegue visualizar exemplos de questões que poderiam ser desenhadas ou desenvolvidas. Mas ela consegue, porque ela tem acesso a bancos de informações e de modelos que tu possivelmente levaria muito tempo, semanas pesquisando para conseguir te dar conta de que seria. Então, é válido. Quer ver algumas coisas, e exemplos que a gente pode ter clareza. Ela só faz aquilo que eu mando. Se eu for fazer um plano de aula, e a Camila ia mostrar, mas eu falei demais, até me perdoa, tá, Cami? A Camila te separou algumas ferramentas que ela ia mostrar para vocês, mas não deu tempo. E uma delas era para fazer plano de aula automático. Tu chega lá e fala como é que tu quer ir, plum, ele cria. Não adianta nada o professor apertar o botão de criar um plano de aula automático se ele não sabe criar o principal, que é o objetivo de aprendizagem. O plano vai sair uma caca. Então, a IA não fez a prova para ti. Foi tu que fez. Ela buscou exemplos, se alimentou em dados que tu ia levar tempo para conseguir trazer de forma materializada na tua prova. Então, é válido. Que outros professores tenham exemplos que tu trouxe aqui. O meu não é necessariamente uma dúvida, mas como eu consigo adquirir esse material, porque assim, eu trabalho numa escola pública lá em Bangu, e a gente tem um problema recorrente de escolas públicas que é o acesso à internet. Nem sempre a gente consegue fazer algum tipo de trabalho com a internet, e a gente fica buscando alternativas. E na minha escola eu sou inspetor, mas eu pego turmas às vezes para dar reforço, e eu fico pensando em outras maneiras. A gente acaba procurando na inteligência artificial, mas eu queria outras coisas, outras ferramentas que eu pudesse fazer isso. Eu vi você passando card. Tem algum livro? Tem. A própria sociedade, o Scratch tem uma forma que é o Scratch pré-desplugado. E ele tem esses cards para ser impresso, enormes, grandes. Então, eu vou passar tudo para a Aline, e aí a Aline pode passar para vocês. Pode ser, Aline? Aí tu vai ver que lá tem um banco, um caderno só de atividades desplugadas para fazer, na área da matemática, principalmente, mas é focado muito no pensamento computacional, no mundo digital, na cultura digital, mas dialoga o tempo inteiro com a matemática.
Então, tu vai ver que é tudo desplugado. Eu vou passar para a Aline, vai ter um caderno lá com mais de 50 atividades e materiais assim, tipo esse, que é cards, só que daí vem em PDF, daí tu tem que imprimir, tá? Mas é bem tranquilo. Esse aqui, se quiser, é do pensamento computacional do Christian Bach. Se quiser, ele tem um site específico sobre isso, ele foi um dos autores da BNCC Computação. Tu pode entrar e comprar, mas não vale a pena comprar, só se tu quiser muito, porque o Scratch te disponibiliza o mesmo material. Porque essa aqui realmente acho que vai ser importante para todo mundo. O limite ético disso. Porque eu, nas minhas discussões aqui agora há pouco, e até com a inteligência artificial aqui no momento, qual seria o limite de, por exemplo, eu tenho extremas dificuldades com o linguajar acadêmico, escrever de maneira acadêmica mesmo. Então eu tenho um prompt que é dedicado exclusivamente a isso. Então às vezes eu escrevo uma ideia, grifo um artigo e digo o que eu entendi ou o que eu gostaria da mensagem daquele trecho transmitisse. E ele me dá um feedback, aí eu leio e avalio se aquilo é interessante levar para frente ou não. E o limite esbarra nisso, ou isso não pode, ou tem discussões éticas? Não tem, a gente não tem atualmente, o que a gente tem de legislação para a internet é só macro, né, o macro da internet. A gente não tem a legislação que fale sobre inteligência artificial. Ainda, possivelmente daqui a pouco vai ter. Então não tem hoje um documento que diga por direitos autorais que tantos por cento é teu, mais de tantos por cento é da IA, ou que é plágio ou alguma coisa assim. O que tem, cada uma das áreas de conhecimento, principalmente em eventos, em programas de pós-graduação, em regulamentos internos, em periódicos, adotando formas de orientação de como tem que vir essa informação sobre a quantidade ou como tu utilizou a inteligência artificial. O que eu vou te dizer enquanto professora, e aí não é baseado em percentual de o que seria acessível, não acessível, possível, não possível, ético, não ético. Mas quando tu tem e fala para mim assim, eu tenho dificuldade de escrita acadêmica. Tu tem hoje. Quanto mais tu escreve, mais tu ganha. Então, tu tem um pouco. Escreve com a IA, ela melhora. Melhorou um pouquinho, escreve mais um pouco, ela melhora mais um pouquinho, mais um pouco. Agora que tu não pode, e aí eu, professora Patrícia, estou te provocando a pensar, não se acomoda com a tecnologia, porque ela tem essa tendência de nos colocar num lugar de preguiçoso. E aí não que a gente vai ser, mas ela nos coloca, ela nos convida o tempo inteiro para isso. É da tecnologia, a digital faz isso o tempo inteiro. Não pensa, só pega isso aqui e entrega, tá tudo bonitinho, formatadinho, só entrega. Pensa, supervisiona, mexe no texto, dá tua autoria, fala para essa IA como é que tu quer, mesmo que não esteja a linguagem que tu acha que é. De tanto tu falar com ela te retornar o texto melhor, tu vai pegar, vai melhorando. Daqui a pouco essa tua escrita que tu diz para mim que hoje não é acadêmica, daqui a um tempo a gente tá rindo e dando conversa, rindo que tu tá em vários periódicos escrevendo com várias escritas acadêmicas. Então, é isso. É um desafio teu contigo mesmo, com essa tecnologia, para ela não te acomodar. Porque ela nos convida a nos acomodar o tempo inteiro. Patrícia, muito obrigada. Contribuições muito importantes para todos nós, professores, alunos. Em outra oportunidade, acho que seria muito bom. Eu me passei, né, na fala. Não, mas voltar, porque os alunos realmente pontuaram várias questões e tem outras questões ainda, né? Então, vamos ver se numa próxima oportunidade a gente consegue. Tá bom, vai ser um prazer. Eu agradeço. Obrigada. Tá bom.